Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Jornal Avança News, o maior jornal conservador do Brasil. Hoje com um tema polêmico, bombástico, super especial e com dois super convidados. O Ryan Hartwig, que está aqui conosco, ele é ativista nos Estados Unidos, é um ativista americano muito importante, ele é do Projeto Veritas e ele que denunciou o Facebook na Suprema Corte Americana. Então, ele está por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive neste exato minuto, que está tudo pegando fogo na América com esta fraude em cima do Trump, né? Temos também o nosso querido amigo Paulo Moura, professor, cientista político, e Eduardo Platon, CEO e candidato a vereador por São Paulo. Meu nome é Ana Jamal. O tema hoje são as eleições americanas, entrevista com Ryan, a vitória do Trump e a tentativa da esquerda de fraudar as eleições, nesta vez com toda a cara de pau possível, eles não disfarçam mais e fraudam e roubam de todas as maneiras. Então, gostaria de começar com o nosso convidado, Ryan. Welcome, Ryan. We are very glad that you are here with us. Eu vou fazer as perguntas em português, o que eu vou fazendo em inglês, e a gente vai brincando aqui num bem bolado, como cada um se sentir mais confortável. Boa noite, Ryan. How Sí, are boa you? noite. Tudo bom, estou muito bom aqui em Arizona. Faz 2 meses que eu visitei a Brasil, eu viajei a Brasil e conheci a Eduardo em pessoa, pessoalmente. Então, sim, estou aqui em Arizona. Arizona é um estado onde não sabemos todavía se escolhemos a Trump ou Biden. Então, há muita ansiedade e muito estresse disso. Mas sim, é tudo bom. Como mencionou, eu trabalhei para Facebook, filmei, gravei com câmera secreta e pues entreguei evidência ao Congresso de Estados Unidos. Por isso, o Departamento da Justiça dos Estados Unidos está investigando a Mark Zuckerberg de Facebook. Muito bem, seja muito bem-vindo. Ryan, nós gostaríamos de saber hoje como estão as coisas nos Estados Unidos, o que já está sendo apurado. Eu vi uma entrevista com o Rudy Giuliani, que ele foi para Pensilvânia, se eu não me engano, e ele está muito bravo, porque eles estão mostrando todas as fraudes, e o que eu percebo é que o Deep State está sendo exposto. They are exposing everything. Então, sejam nas eleições, no Laptop from Hell, no que aconteceu na Ucrânia, na Rússia, tudo está vindo à tona, e com o que está acontecendo com a eleição agora, na verdade, as eleições nos Estados Unidos representam o mundo salvo ou o mundo acabando, porque é a coisa do comunismo querendo dominar. O que você pode nos contar sobre isso? Sim, é muito estranho nos Estados Unidos esperar mais tempo para os resultados de uma eleição. Então, não é comum isso. Normalmente sabemos o mesmo dia quem ganhou. Então, com isso de Pensilvânia recebeu permisso para que podem receber votos por correio sem fecha, without a date, até sexta-feira, until Friday. É muito estranho isso. Então, a possibilidade de fraude aumenta muito com mais votos por correio. Então, estamos vendo muito de isso, de fraude. Então, sim, Rudy Giuliani tem razão por estar enojado, angry. Y pues desde un mes, faz 2 o 3 semanas, hemos visto que las compañías de tecnología, las redes sociales como Twitter, Facebook, están censurando mucho. Eles não têm medo de censurar. Sabem que se Trump gana, é muito provável que essas companhias, Facebook, Twitter, Google, recebem
ataques legais, perdem muito dinheiro. Então, eu ajudei como uma demanda contra YouTube em Califórnia. Em 9 dias, we fundraised like $130,000. Recaudamos, sim, levantamos muito dinheiro. A gente americana está muito enfadado, sim, muito enfadado de isso. Então, querem, agora, como estamos agora, Trump ganhou Flórida, está muito bom isso. Acho que en las últimas 2 horas declararon que Trump ganó Pensilvania. Con Florida y Pensilvania y Georgia, Trump solo precisa de un estado más. Puede ser Michigan o Wisconsin o Arizona. Então, estamos vendo muito disso. Sim, é muito interessante. O que eu percebo de tudo que eu tenho visto é mais ou menos assim, o paralelo do Brasil com os Estados Unidos. A América do Sul, praticamente o presidente mais importante é o Bolsonaro. E temos a América do Norte com o Trump. E isso forma um bloco no Ocidente que não deixa o comunismo avançar. Eu, cada dia mais, tenho certeza que esse Covid, esse corona, foi uma maneira de tentarem acabar com o Trump, porque ele já estava eleito muito antes das eleições. A taxa de emprego, a melhora na economia, tudo o que estava acontecendo. Então, muita gente não entende isso, mas é um plano muito bem arquitetado para domínio. E isso foi mostrando, inclusive, com o caso da Ucrânia e agora o Laptop from Hell do Hunter Biden, com o Partido Comunista Chinês, como aqui também muitos políticos envolvidos com o Partido Comunista Chinês, e toda esta mídia podre, todos esses players que você comentou, é tudo uma conspiração para acabar tanto com o Trump quanto com o Bolsonaro, para eles dominarem. E eu acho que o Trump já sabia disso, e o que está acontecendo é que tudo está sendo exposto lá e aqui. E com a eleição ganhando lá, porque eu tenho certeza que o Trump ganhou já, assim, landslide, lavada. Sim. Só que eles escondem, né? Sim, é certo. Esto de coronavírus afeta muito a economia. Então, para a gente saindo de votar, eles fazem perguntas a essas pessoas, se chama exit poll. Mas coronavírus não é o tema mais importante. Primeiramente, a economia é mais importante. Apesar de coronavírus, Trump é muito boa para a economia, a gente vive isso. Estamos recuperando agora mesmo. De Hunter Biden, mira, por 2, sim, Twitter não permitiu que New York Post compartilhara a história de nada disso, de Hunter Biden, de laptop. São coisas que foram obtenidas de maneira legal. Mas os tax returns, os taxes de Trump foram compartidos. Os impostos, né? Sim, impostos de Trump foram compartidos de maneira ilegal, contra a lei, mas Twitter permitiu isso. Então, obviamente, Twitter está tratando de ajudar a Biden e é um movimento de globalismo, se chama Great Reset. De cambiar como é o mundo, mas Trump está, apesar de todo esto, de 4 anos de ataques da prensa, ataques negativos, ainda Trump está ganhando. Então, a gente está desperto e não querem permitir essa tirania de Biden, de os demócratas. Então estou optimista quanto a isso. Sim, eu acho que você tem razão, tanto que eu vi muitos democratas nos Estados Unidos
votando para o Trump, e vi também que quando saiu a parte das coisas do laptop do Hunter Biden, muitos americanos que tinham enviado os seus votos pelo correio, desesperados, querendo saber como mudar o voto. Muita gente, The Great Awakening mesmo, acordando e vendo tudo o que está acontecendo. Paulo Moura, bem-vindo, boa noite, professor, cientista político. Como o senhor enxerga toda essa situação e o que o senhor imagina que possa acontecer nas próximas horas, nos próximos dias? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar presente e uma live oportuna, né, discutindo um assunto extremamente relevante para os destinos do mundo e para os destinos do Brasil. O resultado da eleição americana define se nós teremos futuro ou se nós vamos retroceder para um período obscuro da história em que a esquerda e os globalistas, né, vão avançar sobre as nossas liberdades e sobre as garantias individuais que nós temos. E quando eu falo liberdades, falo de todas as liberdades, né? Liberdade econômica, liberdade de expressão, as liberdades civis todas que implicam na nossa possibilidade de fazer política e de disputar democraticamente o poder no mundo e no Brasil. Eu estudei, quando eu fiz o meu mestrado em ciência política, eu estudei o sistema político norte-americano. Inclusive, eu recentemente fiz uma live aqui no meu canal do YouTube, explicando para as pessoas como é que funciona o sistema eleitoral americano, que é extremamente complexo. Mas assim, eu não sou um especialista em política americana, e considerando que a eleição americana, na verdade, se compõe de 51 eleições das unidades federadas, é preciso ter um grau de conhecimento e de acompanhamento detalhado da situação na capital e nos 50 estados, para você poder opinar com segurança. Então, eu vou confessar a vocês que, diante do que eu tenho lido nos sites americanos, nos sites brasileiros, e as informações que chegam a mim, porque eu estou dentro de dezenas de grupos de WhatsApp, Facebook, conservadores, eu fico numa postura de ficar perseguindo o que é uma informação com credibilidade, um dado confiável, uma informação confiável, diante da profusão de informações conflitantes. E hoje, a gente comentava aqui fora do ar antes, nós tivemos uma informação absolutamente incontestável, que foi o gesto do Joe Biden de não declarar vitória na eleição. Então, nós estamos vendo, desde meses antes da eleição, algo que não é novo, a mídia e os institutos de pesquisa criando um ambiente de opinião para forçar uma espiral do silêncio e constranger as pessoas a votar no Biden nos Estados Unidos e a constranger a opinião pública mundial a acreditar que o Biden havia vencido, iria vencer com uma larga margem. E o Biden havia anunciado que faria uma entrevista coletiva hoje para declarar a vitória, e ele recuou desta decisão. Ele decidiu não declarar a vitória antecipada. Então, isso, para mim, é um dado consistente da realidade, é um fato político que nos dá uma dimensão de que essa construção midiática, né, esta versão midiática de que o Biden já ganhou, no mínimo merece uma grande interrogação, né? Há outros elementos, por exemplo, né, os institutos de pesquisa projetavam uma vitória do Biden na Flórida por 3 pontos percentuais de vantagem, e aconteceu rigorosamente o contrário. Trump venceu na Flórida por 3 pontos de vantagem. E isto aconteceu em outros estados, né? Quer dizer, há uma construção midiática mundial conspirando para nos fazer antecipadamente aceitar uma derrota do Trump, que não aconteceu. Não aconteceu.
As outras questões aqui, que eu vou me permitir bancar mais o entrevistador do Ryan, né? Em que sentido? Quer dizer, que são informações que eu estou pegando e sobre as quais eu tenho impressões fragmentadas e gostaria de ter de alguém que está nos Estados Unidos, inclusive no Arizona, né? Que é um estado onde a apuração está apresentando controvérsias, né? Primeiro, esta questão da quantidade enorme de envelopes de votação encontrados em beiras de estradas, sendo desenterrados, né? Muitas vezes isso é recebido em imagens de WhatsApp. Então, até que ponto isto é verdade? Aconteceu em grande quantidade, né? O fato de terem encontrado quantidades expressivas de envelopes de votação jogados no lixo ou em margens de estrada. E segundo, né? Houve correções de projeções de dados, informações de que teriam sido causadas por erros de digitação, conferindo a Biden resultados 100, 200, 300, 500 mil votos, além do que os votos reais. Então, foi noticiado um número e depois houve correção desses números, né? Sim, sim. E a terceira pergunta é: os estados aonde noticia-se já que os republicanos estão pedindo recontagem, né? Então, são as três questões que eu gostaria de te ouvir, uma opinião de quem está aí, está acompanhando mais intensamente a imprensa americana e os fatos, de nos dar um relato seguro aqui no Brasil, né? Para além dessas informações fragmentadas que a gente recebe por diversos canais e não sabe no que confiar. Sim, então, de essas três coisas, encontrando sobres de votos, eu falei em texto com uma pessoa aqui no Arizona. Eu moro em Phoenix e há muitas cidades. O condado ou municipalidade se chama Maricopa. Dentro de Maricopa County há 4 milhões de pessoas, muitas pessoas. Então, conheço uma pessoa que trabalha para o condado contando votos. Ele normalmente sai de trabalhar às 5 da tarde, mas ontem ele saía às 7 da tarde. Ele estava passando por um passeio. Ele viu que havia muitos ballots em uma mesa, em uma oficina, que não deveriam estar aí. Não está bom isso. E agora, por texto mesmo, mostrava que seus companheiros de trabalho estavam dizendo que eles queriam que ele declarava que tudo está bem. Mas ele viu fraude. Em Pensilvânia, chegavam a gente a trabalhar e a votar, e os trabalhadores diziam: as máquinas não funcionam as máquinas. Mas se funcionavam, os trabalhadores diziam: dá-me seu voto, eu vou entregá-lo por você. Mas não, isso é fraude. E a gente, os cidadãos, diziam: não. Magicamente, depois de um tempo, as máquinas funcionavam. Sim? Então, é fraude. Também de os cambios de contação, por exemplo, em Wisconsin e Michigan, hoje por la manhã, como às 7 da manhã, primeiramente, à noite pararam de contar. É coisa estranha. A gente pode trabalhar sem dormir. Encontram mais pessoas para contar votos. Não é muito difícil. Mas pararam de contar. Logo, hoje amanhã, apareceram magicamente outros 100 mil votos, que todo para Biden, em Wisconsin e Michigan. Então, é coisa raro, estranho. Também passou mesmo em Virgínia. Então, isso de recontagem, recount, isso passou em Flórida em 2000, com a eleição de George Bush. Então, é possível, mas as regras de Estado, o Estado tem que qualificar para fazer recontagem.
o presidente não pode dizer a um estado mandatório fazem recontagem, tem que qualificar por o critério, mas, por exemplo, se Trump perde, há um pouco de sonido, não sei. Então, por exemplo, se Trump perde em Michigan o Wisconsin, puede ser there can be a legal challenge in those states that could go to the Supreme Court. And right now, ahora mismo, el Corte Supremo favorece a Trump porque hay más o menos seis jueces direitistas y 3 más izquierdistas. Então, sim, é uma coisa muito complicada, estressante. Eu estava falando com uma pessoa hoje que conhece bem de Arizona, e Arizona, ela diz que Arizona vai escolher Trump, que Arizona é seguro para Trump, e está bom isso, porque agora, sim, então com Arizona, Georgia e Pensilvânia, Trump pode ganhar, sim. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Ryan. Ryan, primeiramente, Ana, obrigado pelo convite, Melati, professor Paulo Moura. Ryan, que bom revê-lo por aqui. Eu queria entender essa questão da sinalização das eleições americanas referente ao mercado. A gente comentou mais cedo, fortalecimento da moeda americana, enfraquecimento da moeda chinesa. Quais são os indicativos que a gente está percebendo? Como é que está sendo essa sinalização? Porque antes do shutdown, vamos chamar assim, antes do shutdown nos battleground states, né, nos estados que são os estados que nas eleições eles trocam, né, algumas eleições eles votam republicano, algumas eleições eles votam democrata. Antes desse shutdown que aconteceu, Trump estava ganhando em 5 deles. Né? Trump estava ganhando em 5. Aí se desliga, né, alguém dá uma ordem, eu não sei de onde veio essa ordem, eu não sei se tem alguém investigando isso, se desliga, para de se contar os votos, e a gente ainda não entendeu, né, qual é a fonte disso, qual é a fonte dessa parada. Você poderia comentar um pouco sobre o primeiro item, que é justamente a questão da valorização da moeda americana, e o segundo item é de onde veio a ordem de parar a contagem dos votos? Okay, so just this quick recap. Can you go over that one more time in English? What you want me to talk about? The first one is related to the currency, right? Valuation. Okay. US currency. Gotcha. And the second one is related to who gave the order to stop counting the votes in 5 critical states. I didn't get that yet. Gotcha. Okay. Entonces, de eso de dinero y como vemos, o dinero de China está cayendo mucho ahora. Es una buena indicadora que Trump va a ganar. También los mercados van bien, Wall Street va bien. Es un buen indicador que Trump va a ganar. Una de las razones por qué Trump va a ganar el buen candidato es de energía. Y por eso también afecta el dinero del mundo, porque Trump, los Estados Unidos no precisa de depender de Medio Oriente, de Saudi Arabia, de su petróleo. Ahora, Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país no mundo. Entonces, eso ayuda también con currency, con el dinero del mundo. Y por eso también muchas personas de Pensilvania quieren a Trump, porque Biden en el último debate decía que quiere deshacer de fracking y no hacer más de producción de petróleo. A segunda pregunta es eso de, entonces, sí, en varios estados, tem que ser, acho que... The order to shut down, it came immediately when Trump was winning 5 critical states. Who gave the order, and why the order was at the same time? This is not normal. Isso não é normal. O que eu estou falando, amigos, aqui para o Ryan, nosso convidado, é que a ordem de parar a contagem aconteceu em 5 estados que o Trump estava ganhando. A gente congelou, né, no tempo
o percentual do Biden e do Trump, ele estava ganhando e pararam de contar. Não foi nos demais estados, foram nesses 5 estados. Então, houve algum tipo de interferência. Eu queria entender um pouco se tem algum tipo, se você tem alguma consideração, algum comentário em relação a isso. Uhum. Sim, cada estado nos Estados Unidos é independente. Então, por exemplo, Arizona tem a nível estado, tiene un Secretary of State que monitorea y gobierna de elecciones. Entonces, es posible que haya comunicación entre esos estados o Partido Demócrata tem influencia en esas organizaciones de estado de votación. Pero sí, es muy interesante eso. En Pensilvania más, porque Pensilvania tenía como más de 1 millón de votos que contar, pararon de contar. También es interesante porque la semana pasada en Arizona, una persona podía entregar su voto, su correo, a un lugar. Entonces, llevamos más de una semana contando votos. Obviamente, a gente que llegó on time a votar, precisam de mais tempo de contar esses votos, mas sabemos que aún estados muito grandes, com muita população, como Flórida, quantos milhões de pessoas moram aí? Muitos. E podem eles contar de maneira muito rápida. Então, sim, é muito estranho isso de contar e parar de contar. Também à noite, Trump fez uma declaração às 2:30 da manhã. Ele dizia que ele perguntava por que nós ganhamos Georgia. Ele dizia que iam ganhando Georgia, mas a prensa não queria declarar vitória nesses estados de Georgia e North Carolina. E agora na prensa estão dizendo que Trump erróneamente declaró victoria total, pero no estaba declarando victoria total en la nación, estaba declarando victoria en esos estados donde 92% de votos habían llegado. Entonces, sí, como Paulo mencionó, hoy Biden no declaró victoria. Hace 2 horas declaró... la campaña de Trump declaró victoria en Pensilvania porque Trump iba ganando como 700,000 votos más en Pensilvania. Pensilvania tiene 20 votos electorales. Entonces, con Florida 29, Pensilvania 20, mucho. No solo precisa de Georgia 15 votos más. Carolina del Norte, otros 16 o 15. Michigan es otro 11. Solo precisa uno más. Después de Georgia y North Carolina, solo precisa de un estado más y con eso gana Trump. Maravilha. Melati, você quer fazer suas considerações? Eu não sei se a Ana quer fazer alguma interferência. Ana, você quer fazer alguma interferência antes de passar para o Melati? Eu gostaria de fazer algumas. Por exemplo, eu acompanho já há muito tempo muitas das coisas que acontecem. Então, eu vi quando várias licenças de dirigir, drive license, apareceram da China falsificadas para inventarem votantes, né? Aí eu tenho uma notícia aqui, por exemplo, levantamento aponta que em 352 condados dos Estados Unidos, em 29 estados, somaram 1.800.000 eleitores registrados a mais do que cidadãos com idade para votar. É uma outra fraude. Como o Ryan mencionou, o uso de Sharpie, que é aquela caneta que tem gente que compra para marcar roupa, tudo que, se você faz voto com aquilo, ele é desconsiderado. E as pessoas que iam votar e levavam as suas próprias canetas, não eram deixadas com as suas canetas e entregavam essas que não seriam possíveis de usar. Pessoas perguntando para quem que o votante, se era Trump ou se era Biden. Todo tipo de fraude. Urnas encontradas no meio do mato, gente fazendo vídeo queimando urnas com votos para o Trump.
erros de digitação. Quer dizer, essa fraude não é uma coisa que começou ontem. Essa fraude é uma coisa que tem método e já está acontecendo há muito tempo. E eu li também uma notícia que eu espero ser verdade, que a Guarda Nacional estaria recontando. Outra coisa que aconteceu antes disso, que eu vi o Rudy Giuliani, inclusive, muito bravo, falando que a pessoal que era do Trump, que queria estar olhando a contagem primeira dos votos, que é normal, tem gente dos dois candidatos para fiscalizar, ver se aquilo está acontecendo. Eles tinham uma obrigação de ficarem a 30 pés de distância, que dá mais ou menos 10 metros de distância do cara que está mexendo no voto. Ou seja, não deram acesso para fiscalização, para ver se estava sendo correta, roubaram votos, inventaram pessoas a mais, falsificaram licenças de dirigir para inventar eleitor que não existe. Eu vi notícias que chegaram em determinadas casas, cédulas para voto de gente que já tinha morrido, ou em quantidades muito maiores do que existiam ali de gente, 50 cédulas para uma pessoa. Tudo isso está acontecendo. E uma das coisas que eu vi é que as cédulas de verdade, existem uma marca d'água, tem todo um negócio que eles podem pegar as fraudes, além de tudo isso que a gente vem mencionando. Então, eu espero que isso sirva de lição para a humanidade, porque eu tenho certeza que o Trump ganhou, e não é que ele ganhou por pouco nem apertado, ele ganhou de lavada. Como no Brasil, o Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que teve mais do que 70 milhões de votos, e também fizeram toda a sorte de roubalheira para tentar fraudar a eleição. E aí eu passo a palavra para o Melatti, para ele ver as percepções que ele tem, dúvidas que ele tenha no relação do que está acontecendo, se a Guarda Nacional, o que vai acontecer, e depois eu tenho até uma pergunta para o Ryan também, aqui estou me estendendo um pouco. Até que ponto tudo isso já não serviria para entrar em lei marcial nos Estados Unidos, martial law, para acabar com esse deep state e realmente fazer a limpeza que precisa ser feita, e isso depois se estender para os outros países, inclusive para o Brasil, porque nós sofremos isso aqui o tempo todo, é censura nas redes, é um STF que é uma Suprema Corte ordinária que está balizando tudo isso, a fake media, tudo. Melatti, por favor. Sim, pues temos, sim, há muito fraude, como mencionou você, também temos que verificar o fraude, pode haver coisas não certas, temos que verificar, e também isso de Wisconsin, acho que había 1.6 millones de votantes registrados, entonces es difícil, hay que estudiar y ver los datos. Entonces, sí, eso de martial law, bueno, mencionó eso de 30 pies. Ontem eu estaba haciendo campaña para una persona para alcalde, mayor of Phoenix, alcalde de Phoenix. E essa pessoa, eu posso estar parado 75 pies lejos de la polling location. No puedo estar ahí hasta un límite, hablando con la gente, dándoles materiales. Entonces yo estaba haciendo eso y salió, habían unos observadores del poll y sabían que yo era conservador, y poco tiempo después un trabajador de elección salió y movió el marcador más distancia, 20 pies más lejos. Entonces, era más difícil hablar con la gente. Y eso de martial law, acho que no es boa eso, porque vemos eso que pasó en Medio Oriente with the Arab Spring. Like we saw the Arab Spring, a gente não queria Mubarak de Egipto, não queriam aí ele. Então, havia muita protesta, mas sempre passa isso de power vacuum, porque quando sacam a uma pessoa de poder, entra outra pessoa, que nesse exemplo, exemplo é o Muslim Brotherhood,
Like the Muslim Brotherhood took power, and they took the place of that power vacuum, and that didn't turn out very well. No, estaba muy punto peligroso esto de martial law, porque puede llegar otra persona peor que Trump o peor que Biden a tomar poder. Entonces, pero sí, es cierto, hay 16 estados que están preparando su fuerza nacional, mas el gobernador del estado tiene que dar permiso a Trump a que a la fuerza nacional faz cosas dentro del estado. Pero en Washington, D.C., la capital, los negocios desde hace una semana están preparando y cerrando su negocio. Entonces, sí, es algo que es preocupante para la gente de Estados Unidos. Por ejemplo, no terminamos eso, porque si Trump gana o sexta-feira declara vitória, vai haver muitas protestas e violência. Esse é o perigo, Ryan, porque esse pessoal são milícias, que nem Black Lives Matter, tudo isso aí é milícia financiada pelos globalistas e por Soros. E eles querem quebrar e tocar fogo no país se não sai como eles querem. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vi que nos Estados Unidos as lojas de armas já não tem mais armamento, o povo está se armando, está cobrindo os seus negócios, as suas lojas, as suas casas, exatamente com medo até de uma guerra civil, porque os democratas, eles não conseguiram, todas as outras coisas que eles já fizeram, eles não conseguiram fazer com que o povo ficasse contra o Trump, de jeito nenhum, seja com racismo ou com a economia que sofreu por causa dos lockdowns e tudo isso. Então, eles estão prontos para tudo, né? Melati, a gente quer te ouvir. Melati, eu acho que vai lá, pula aí, porque senão... eu tô catatônico com tudo o que está sendo dito. Eu, na verdade, estou assistindo a live. Ryan, novamente, boa noite, desculpa, boa mas noite. Tive um problema técnico aqui, vou fazer, como eu ia dizendo, vou fazer você sofrer um pouco com o meu português, né? Tá bom, mas acredito que você vá sobreviver a isso, tá? Ana Jamal, boa noite, Platão, boa noite, Paulo, boa noite, nossa distinta audiência, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, a eleição nos Estados Unidos, ela não é obrigatória, né? Você não tem a obrigatoriedade do voto, né? E quando você despeja no eleitorado, né? Até mesmo sem solicitação prévia, você despeja, não sei o número exato, né? Mas me parece que é 90 milhões de cédulas pelo correio. Você tem dois fatores aí que para mim são dois fatores estranhos a qualquer possibilidade de você auditar a eleição, né? Porque de um lado você não tem a obrigatoriedade do voto, ou seja, você não sabe efetivamente qual é o total dos votantes que você pode esperar, porque numa eleição pode ser 30% das pessoas aptas a votar, na outra pode ser 70%, enfim, né? Você pode ter aí uma grande disparidade entre uma eleição e outra, então, a rigor, a gente não sabe quantas pessoas estariam dispostas a votar nessa eleição americana. De outra parte, você tem essa massa, né? essa enormidade de votos enviados pelo correio. Então, tudo vai ficar um pouco confinado, né? Vai ficar um pouco condicionado, eu diria, a você ter capacidade de conferir a assinatura nas cédulas de votação pelo correio, coisa que é humanamente impossível, né? Porque aqui no Brasil, né, nós temos alguns processos aí que exigem a conferência de menos de 500 mil de assinaturas, e já é uma tarefa que se compara aos 12 trabalhos de Hércules, né? Quando você fala de 90 milhões de assinaturas serem conferidas e validadas, aí ficou uma tarefa quase que impossível, né? Vão ter que pedir
emprestar alguém da China, né, um contingente de trabalhadores chineses para conferir se as assinaturas que estão na cédula eleitoral enviada pelo correio são as mesmas que estão no documento de votação dos eleitores, né? Quer dizer, uma coisa inacreditável isso, né? Isso, de certa maneira, Ryan, se assemelha muito às eleições sindicais que nós temos aqui no Brasil, sabe? Essa falta de um regramento unificado das eleições, que é talvez o que tenha de mais bonito, né, no sistema eleitoral e democrático americano, também a gente é obrigado a reconhecer que é um sistema muito baseado na honestidade das pessoas, né? Então, quando você vê declarações como de alguns procuradores do Estado, que são, obviamente, né, militantes políticos, né, dos democratas, né, e não dos democratas enquanto democratas, né, mas dos esquerdistas que hoje se fantasiam de democratas nos Estados Unidos, né, essas declarações em tudo se assemelha às declarações de dirigentes sindicais aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem os sindicatos, né, só para te dar um paralelo, o sindicato é criado por um grupo político e ele continua nas mãos desse grupo político eternamente. As eleições sindicais se sucedem e você não consegue arrancar aquele grupo do poder, a presidência daquele sindicato vai de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, é como se fosse uma empresa privada, né? É uma propriedade privada daquele grupo político, né? E a gente vê declarações de procuradores, né, em determinados estados dos Estados Unidos que, em tudo, se assemelham às declarações desses líderes sindicais que nós temos no Brasil. Então, o que eu vejo, assim, que eu faria uma única pergunta para você, né, eu estou fazendo uma peroração longa, né, mas quais são os instrumentos efetivos que o sistema eleitoral americano possui para conferir se esse volume gigantesco de fraudes, né? E eu estou falando porque eu já fui delegado partidário diversas vezes aqui no Brasil, eu já conferi votações, né? Nesse mesmo modelo, né, que a Ana está dizendo, né? Eu confesso a você que se eu tivesse de ficar a 30 pés de distância do local da votação, eu teria que olhar as cédulas de binóculo. Isso é impossível de fazer, né? Eu não estou falando de algo que eu acho, eu estou falando de algo que eu já fiz dezenas de vezes. Isso é impossível de você conferir uma votação em cédula a essa distância. 10 metros, 2 metros já impossibilita até você. As pessoas ficam se acotovelando à volta das mesas de conferência. Quer dizer, então, eu queria saber quais são os instrumentos efetivos que vocês têm à disposição para fazer essa recontagem e validar se o eleitor que mandou aquele voto é o eleitor efetivamente registrado no sistema eleitoral americano. Sim, boa pergunta. Também esse tema de honestidade é importante, porque há muitas regras que dependem de honestidade. Em inglês dizemos que, how do we say that? Como que temos que confiar na gente que vão ser honestos e não há maneira de verificar isso. Então, de instrumentos efetivos de recontagem, nos Estados Unidos há máquinas, mas a maioria, há muitos estados que têm papéis físicos de votação. Então, eu acho que por lo menos com papéis de votação podem verificar ou fazer recontagem, mas com as máquinas não podem. Sim, é muito volume de fraude, mas a maioria dos estados, cidades, não importa a fraude. Faz uns 2 dias ou um tempo, o líder do Projeto Veritas, eles fazem investigação de undercover journalism, periodismo a escondidas. Ele fez entrevista com alguém encargado de fraude, e
ese oficial fue honesto, decía los local prosecutors, they don't prosecute those cases. Si hay fraude, no interesa al prosecutor fazer coisas de eso, de fraude. Então, por exemplo, en Arizona, faz 3, 4 anos, tivemos una elección de congresistas, era diferencia de 9 votos. Y Congressman Andy Biggs, él ganó con 9 votos, mas eso triggered a recount. Eso, porque era tan poco la diferencia, automáticamente tenemos que recontar los votos. Entonces, sí, el sistema precisa de mucha transformación en tecnología y también hay estados, por ejemplo, en Arizona, hay ciertos condados, municipalidades como Pinal County, hecho que otra parte del estado de Arizona hacia el sur. Los policías, el sheriff, el policía tiene que levantar los votos físicamente y guardar, como ir en camino junto con los votos físicos para proteger los votos. Entonces, es muy interesante eso. Quizá es algo primitivo, mas yo personalmente acho que tener un ballot físico es mejor que un voto electrónico. Vou fazer um comentário aqui, Ryan. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Eu queria, inclusive, porque esse é um problema em comum, né? Aqui no Brasil, as urnas eletrônicas, a gente não tem... Made in Venezuela, né, Platão? Assim, a gente não tem, né, Melati? Deixa eu só fazer esse comentário. Pode falar. A gente não tem nem a parte impressa da coisa, né? Nos Estados Unidos tem. Então, pessoal, olha a coisa. Lá, a gente está lidando com a situação de fraude e tem como se comprovar de alguma forma, vai se buscar um meio de se comprovar que a fraude de fato aconteceu, porque tudo que se passou realmente é muito estranho. E eu queria aproveitar, Melati, talvez você faça seu comentário, eu queria fazer uma pergunta para o professor Paulo Moura e para o Ryan. E agora? Quais são os caminhos? O que é que vocês estão vendo como os cenários possíveis? Tá legal? Uma leitura de cenário do Paulo Moura e na sequência do Ryan. Mas, Melati, faz o seu comentário antes. Não, o meu comentário, o Ryan falando que o xerife, né, se encarregava de tomar conta dos votos, né, das urnas, e que era um sistema um pouco primitivo, né? Ryan, esse era o sistema que nós tínhamos no Brasil, no país todo. E esse sistema que você julga ser primitivo, nós migramos para um sistema que é totalmente digital, automatizado, e uma boa parte de nós gostaríamos de voltar para esse sistema. Percebe? Um sistema com pessoas, com seres humanos, né? com pessoas responsáveis, né? Que toma conta da urna, uma pessoa com fé pública, né? Porque um policial aqui no Brasil tem fé pública. Acredito que um xerife nos Estados Unidos também tem a fé pública até mais forte, né? Porque ele é eleito, né? Ele não é um profissional, né, que é formado, né, naquela... Sim, e solamente tenho 5 minutos mais, pero é muito certo, José. Em vários países, por exemplo, nos Estados Unidos, o xerife, o polícia tem mais confiança pública, mas em outros países há mais corrupção. Pero sim, é interessante isso. Eduardo, queria... Para você fechar, e você fica à vontade para sair quando você precisar, considerações finais. What happens now? O que é que acontece agora? Ok? Você pode falar, na sequência, o Paulo Moura pode falar também. O que é que você está enxergando como os próximos passos, nas próximas 48 horas? Ok, pues amanhã, tomorrow we'll know about Nevada. Nevada tem como 6... Quantos votos tem Nevada? 8 mil votos de diferença entre o Biden e o Trump, hein? Sim. Então, quantos votos eleitorais ele está perguntando? Tem 6 votos eleitorais. 6 votos eleitorais. 6, sim. Então, e Arizona tem 11. Então, amanhã vamos a saber de Nevada, pero com Pensilvânia é muito provável que Trump gane, porque, mira, empezando
antes de la elección, segunda-feira, Biden tenía 88% porcentaje de ganar. Cuando Trump ganó Florida, eso bajó a 66%. Entonces, ahora con Pensilvania, pues es muy posible que Trump gane más, va a haber mucha protesta. So what's next? I mean, there's going to be disputes, there's going to be legal disputes. We might not know for another month, depending on how this week. Yeah. Breaking news. Yeah. Nevada, notícia recém-saída aqui. Nevada decidiu antecipar para hoje o anúncio dos votos, que seria amanhã. Opa! Mas já está subindo. Já deu total? Já deu total, professor? Não. Não deu. Deu a informação de que eles ficaram de anunciar hoje. Acabei de pegar na internet aqui, recebi. A diferença de votos de Nevada, do Biden para o Trump, na minha contagem aqui, são de 8 mil votos. Tá? O Biden está com 49 a favor do Biden, 8 mil votos a favor do Biden. É pouquíssimo, né? Pouquíssimo. A diferença, sim, o Biden tem 49,3% e o Trump tem 48,7%. Isso, para mudar, é um estalo, né? Então, vamos acompanhar o que é que acontece. Ryan, você precisa ir ou você consegue ficar? Você precisa ir ou tem mais 2 minutos? Nada, preciso de ir, sim, tenho que sair. Mas última coisa, me podem seguir em Twitter, @Real Ryan Hartwig, meu Twitter, tenho meu sítio de web ryanhartwig.org, tenho mais entrevistas em português também. Muito obrigado, tenho uma fundação nova, uma companhia aqui em Arizona, Hartwig Foundation for Free Speech. Não quero que haga mais censura. Prazer conhecer a Paulo Moura e José Melati. Prazer. Nice to meet you. And thank you so much. Sou otimista. Acho que sim, Trump vai ganhar, mas é desafio muito grande. Vou tomar um fogo, vou tomar um porre se isso acontecer. Ana, vamos liberar o Ryan, né? Vamos liberar o Ryan. E pipoca gourmet. Popcorn. Tá bom. Ryan, thank you very much. Muito obrigado. Yeah, thank you so much for everything. Boa noite. Tchau. Muito boa noite.